segunda unidade, tem esse tema de resistência ao cisalhamento dos solos. Aí a gente vai ver o círculo de Mohr, né, que é utilizado nas metodologias, e trajetória de tensões. Aí hoje eu vou falar sobre os ensaios, porque aí entendendo os ensaios, vocês conseguem depois entender a trajetória de tensões. Então, por que a gente estuda o cisalhamento dos solos, né? Porque os solos resistem bem às tensões de compressão, mas com relação à tração e ao cisalhamento, a resistência dele é limitada. E a ruptura que se dá nos solos, né, em obras de terra, é por cisalhamento, devido a deslocamentos relativos entre partículas. A gente sabe que o solo é um material particulado, né, composto de várias partículas e vazios entre elas. E aí, o que acontece? Quando ela é submetida a cargas, essas partículas, elas tendem a se deslocar umas em relação às outras. Isso sempre vai acontecer. Quando é que a ruptura vai acontecer? Quando você observa um plano de ruptura, que eu coloquei aqui no slide. Ó. Esse plano de ruptura, ele seria um plano em que as tensões de cisalhamento atuantes elas se tornam maiores do que a resistência ao cisalhamento do solo. Ou seja, o solo, as partículas, elas estão interagindo umas com as outras. Então, elas possuem uma resistência ao deslocamento, ao deslizamento, que é essa resistência ao cisalhamento, que é formada, né, que é originada do atrito que vai existir na partícula, né? Você vai a ação, né? A tensão de cisalhamento, ela vai querer produzir esse cisalhamento. E aí esse cisalhamento é o quê? Seria a imposição para que ela se arraste uma em relação à outra, né? Ela deslize. E aí vai aparecer essa resistência por atrito, né? Que vai se opor a esse movimento. E aí é quando essa tensão de cisalhamento, que é a solicitação, supera esse atrito que surge, então é quando a partícula vai se deslocar, né? Vai se deslizar uma em relação à outra. A gente sabe que para que as partículas se movimentem, elas né, têm que se deslizar, se arrastar, rolar, né? De alguma forma, se movimentar umas em relação às outras. Então, todo carregamento que você vai aplicar vai produzir esse deslocamento, certo? Nas partículas. Então, professora, quando é que vai ocorrer esse deslizamento, essa ruptura do solo, né? Porque se quando a gente colocar a carga, as partículas vão, consequentemente, se movimentar, então quando é que vai ocorrer essa ruptura? Bem, todo solo, ele vai possuir um plano de ruptura característico, né? Isso vai depender das características das partículas, do formato do maciço, né? Aqui nessa primeira imagem, ó, eu coloquei um aterro, tipo um talude, né? Na verdade, um talude. Aterro é essa segunda aqui. Então, esse talude, ele tem um formato semelhante do aterro, né? Ele possui aqui uma inclinação, uma face inclinada e uma face aqui que pode ser horizontal ou inclinada também. E aí, esse talude, ele está sendo solicitado pelo próprio peso, que é W, né? O peso próprio do talude. Esse peso vai produzir nas partículas várias tensões. Tensões de compressão, tensões de tração, tensões de cisalhamento, vários tipos de tensão, dependendo do ponto que você está analisando, da posição do elemento de tensões, você vai obter aí diferentes intensidades de tensão e diferentes tipos de tensão, né? Então, todo o talude está sendo solicitado pelo próprio peso. E aí, o estudo da geotecnia, né, visa avaliar se o talude está estável ou não. Porque se ele não tiver estável, vai ter que ter uma interferência, né, humana, para que ela, pelo engenheiro, para que ela venha se estabilizar de alguma forma, né, utilizar alguma tecnologia da engenharia para estabilizar esse talude. Então, é necessário avaliar a estabilidade
dos maciços de terra. Então, por exemplo, com relação a esse talude aqui, como é que você vai avaliar? Você vai ter que detectar qual é o plano mais sensível, qual é o plano mais suscetível de que ocorra esse deslizamento. Como eu falei, todas as partículas estão sujeitas ao deslizamento, mas existe um plano que está mais propício, que é mais vulnerável, né, que é o mais fraco, e que quando for acontecer a ruptura, é ele que vai romper primeiro. Aí depois que ele romper, não adianta você analisar outros planos. Porque se os outros planos são mais firmes do que ele, então não vai dar nem tempo dos outros planos romperem, porque ele vai ser o primeiro. Então o objetivo é a gente detectar qual é esse plano que vai romper primeiro. Porque é ele que vai indicar a ruptura. Então, depois que o maciço romper e deslizar, ele vai mudar de aspecto, ele vai se tornar o quê? Um monte de solo que desmoronou. Ele não vai ser mais um talude, né? Ele vai ser um solo que desmoronou. Então, não tem necessidade de a gente analisar esses outros planos, se preocupar com os outros planos. Então, o objetivo vai ser detectar qual é esse plano mais frágil, né? E aí, vocês observam que não foi executada obra nenhuma em cima desse terreno. Né? O próprio talude desliza por conta do peso próprio dele, né? Claro que se você interagir com esse maciço de alguma forma, né, produzir aqui um movimento de terra nele, executar uma obra, ou inserir água, né, ou líquido que venha a amolecer o solo, ou você venha a mudar a inclinação desse talude, se você vier a afetar ele de alguma forma, você pode, assim, vir a fazer com que a tensão solicitante que atua nele se torne maior do que a anterior, antes de você modificar ele. E aí você vai produzir essa ruptura. Então, se você deseja executar uma obra em determinado local, você tem consciência que você vai modificar o terreno, você vai modificar a forma natural da terra. Então, quando você faz isso, você pode produzir tensões maiores do que as que já estão atuando nele. E possa ser que você venha a superar a resistência ao cisalhamento que ele possui e produzir essa ruptura. Por isso que é necessário a gente conhecer qual é o limite máximo, né, de resistência de um terreno, de um solo, para poder a gente saber trabalhar com segurança nele, né? E se necessário, tenho que executar uma obra ali, então eu tenho que prever, né, um projeto de contenção, uma forma de estabilização, para que a minha obra não interfira, né, de forma a romper aquele maciço. Aí aqui, ó, por exemplo, no aterro, nessa segunda obra, eu tenho a execução desse aterro, e esse aterro ele vai produzir um peso, né, sobre essa fundação. Aqui é um exemplo de aterro sobre solo mole. Esse solo mole aqui é aquele tipo de argila mole que a gente estudou na primeira unidade, né? Você vai executar um aterro aqui em cima de um solo mole que está saturado, né? E aí você vai modificar as tensões atuantes maciço, né, da fundação. E isso pode vir a produzir tensões cisalhantes que venham a superar a resistência ao cisalhamento desse solo e assim venha a produzir esse deslizamento. E aí, se essa face aqui, por exemplo, se essa for o plano de ruptura, aí, quando você superar as tensões de resistência ao cisalhamento, esse aterro ele vai deslizar, a fundação vai deslizar, porque ela não vai suportar o peso, e aí o aterro ele vai sofrer uma rotação aqui, né, uma inclinação. Aí a gente vai dizer que o solo veio a romper, né? Nesse outro exemplo aqui, de baixo, é uma barragem. Então, além dela estar sujeita a tensões de peso próprio, por conta do peso do próprio aterro, né? Ela também, né, adicionalmente, vai sofrer a influência da percolação de água. Além da saturação que vai surgir nas partículas, que a gente sabe que quando há a presença de água, a resistência ao cisalhamento, ela cai, ela é derrubada
muito fortemente. Então, a presença da água numa barragem faz com que ela venha a ser mais vulnerável ainda ao deslizamento. Então, a gente, na hora que for analisar uma barragem, a gente vai analisar, além da estabilidade do talude, a análise de tensões e deformações que ocorrem, a gente também vai fazer análise de percolação de água, né? Aí aqui no. É porque a água, ela, além de amolecer o solo e reduzir a resistência ao desalhamento, ela ainda produz uma sobrecarga devido ao peso, né? Ela aumenta o peso do solo, porque vai, em vez de ser um solo úmido, vai ser um solo saturado, né? E aí ela vai aumentar o peso natural do solo, vai ser peso específico saturado. Aí aqui nesse outro exemplo, nós vemos uma sapata, por exemplo, mas pode ser qualquer fundação. E aí ela vai transferir, né, tensões para o terreno. E essas tensões também vão produzir tensões de cisalhamento que podem gerar esse deslizamento no solo. Então, em todos esses casos aqui, que foram alguns exemplos que eu coloquei, por mais que eles estejam sujeitos a vários tipos de tensão, ela vai romper por deslizamento, né? O solo vai romper devido à resistência ao cisalhamento nele. Então, a gente não observa deslizamento do solo por conta de compressão, né? Por conta de tração, a gente observa que o deslizamento, o rompimento de solo se dá por cisalhamento. Porque o solo ele é mais frágil ao cisalhamento, visto que os deslocamentos que ocorrem entre as partículas são deslocamentos de quê? De uma em relação às outras, né? Então, é justamente por conta do cisalhamento. Aí, a resistência ao cisalhamento, ela é dada por dois fatores, que é primeiro o atrito, como eu falei aqui, e a segunda forma, né, é devido à coesão, né, porque a coesão é uma tensão, é uma força que existe de atração entre as partículas. Então, por exemplo, se o solo possui coesão e você quiser produzir um deslocamento de uma partícula em relação à outra, você vai ter que sujeitar essa partícula a uma tensão maior do que a coesão dela, né? Porque a coesão é a força que está atraindo a partícula, que quer impedir que uma se afaste da outra. Então, quando você aplicar uma tensão numa partícula, essa tensão, se ela for menor que a da coesão, você não vai conseguir separar essa partícula, né? Movimentar uma em relação à outra. Então, tem solo que possui tanto coesão como atrito, tem solo que possui só atrito e tem solo que possui só coesão. Então, o objetivo do nosso estudo na segunda unidade é justamente descobrir o valor dessa coesão, o valor desse atrito e a resistência consequente por conta dessas duas influências, né? Essas duas parcelas de resistência. Para então a gente descobrir qual é a resistência última que aquele solo possui ao cisalhamento. Então, resistência ao cisalhamento do solo vai ser o quê? A máxima tensão de cisalhamento que o solo pode suportar sem sofrer ruptura ou a tensão de cisalhamento do solo no plano em que a ruptura ocorrer. Então, é a tensão, a resistência, né? A tensão de resistência ao cisalhamento, é a tensão última, né? A tensão máxima que o solo consegue suportar. Ultrapassando esse valor, o solo vai deslizar. Aí aqui eu mostrei, ó, que a ruptura do solo se dá geralmente por cisalhamento, não quer dizer que ela não venha a romper por outros meios de tensão, mas que geralmente a maior parte dos casos é de que o solo ele vai se romper por cisalhamento. Então, a resistência ao cisalhamento, quando é superada, por exemplo, ó, você observa aqui que houve um plano específico em que esse cisalhamento foi superado, e aí existe uma parte do solo que a gente chama de móvel, né, a parte móvel, que é a parte que vai se deslocar, a parte que vai se movimentar em relação à parte do solo estável, né, que é o que se manteve em sua posição, né, esse solo aqui, por exemplo, de trás, ele é o solo estável. O solo que rompeu é a parte do solo instável. E aí o que separa o estável do instável é justamente
essa curva de ruptura, né? O plano de ruptura ou curva de ruptura, que é a curva que vai se deslocar. E aqui, novamente, ó, houve um desmoronamento de terra. A ruptura dos solos significa o quê? Um excessivo movimento relativo de partículas. Como eu falei para vocês, toda sobrecarga que você aplica vai produzir um deslocamento nas partículas, mas não quer dizer que ela vai romper, né? Ela vai se deslocar, vai se movimentar, vai se deformar. Então, quando é que a ruptura vai acontecer? Quando esse movimento relativo de partículas for excessivo. E aí o solo ele não vai mais suportar acréscimo de carga. Então, se você colocar uma carga além da resistência, ele vai romper. O mecanismo de cisalhamento se dá de forma diferente em corpos sólidos e se você for comparar com partículas de solo. E os componentes da resistência ao cisalhamento de solo são o atrito e a coesão. Aí vamos aqui verificar primeiro o atrito, como é que ele funciona, né? Então, por exemplo, se a gente for lembrar o que a gente estudou lá em física, né? A gente estudou que se a gente aplicar uma força normal em um corpo sólido, lá a gente estudou só assim, corpos sólidos, né? Aqui é que é diferente, a gente estuda partículas, um maciço, né, formado por várias partículas soltas. Então, lá no corpo sólido, a gente vai fazer uma comparação com o solo, que é o meu particulado, né? Lá no corpo sólido, se a gente aplicasse uma tensão de cisalhamento, ou uma força tangencial, né, uma força, digamos, horizontal, que aqui no caso está querendo deslocar esse corpo em relação a esse outro suporte, né, do corpo. Então, você aplicar uma força que é horizontal, você está querendo arrastar esse corpo em relação a esse objeto que está suportando ele. E aí eu quero descobrir qual é a força necessária para que eu consiga deslizar esse corpo em relação a esse outro de baixo. E a gente estudou lá que a força tangencial necessária para produzir esse deslocamento é calculado pela equação F vezes N. Ele depende de F, que é o coeficiente de atrito entre os materiais, e depende de N, que é a força normal que atua nessa face de deslizamento. Então, de onde vai vir essa normal? Essa normal, ela, por exemplo, nesse caso, vai ser a força do peso do corpo. Mas eu posso, além do peso desse corpo, colocar uma força normal aqui, um outro peso em cima e aumentar essa normal, né? Mas se eu não colocar nada, se eu não aplicar força nenhuma em cima do corpo, essa normal vai ser só o peso próprio do corpo. Mas aí o que a gente tem que entender aqui é que a força horizontal necessária para deslocar esse corpo depende dessa normal e depende do coeficiente de atrito entre os materiais. Quanto maior for o coeficiente de atrito, maior a força necessária para deslizar o corpo. E quanto maior for o peso, né, a normal que atua nessa face de deslizamento entre os corpos, maior a força tangencial necessária para deslocar, para deslizar ele. Então, isso quer dizer o quê? Que a força horizontal necessária para deslizar é diretamente proporcional ao coeficiente de atrito e à normal. Então, a conclusão que a gente tira é que para a gente calcular essa força, basta a gente multiplicar o fator, né, o coeficiente de atrito F, pela normal. Aí a gente vai ter essa tangencial. Outra coisa que a gente também pode analisar aqui é o ângulo de atrito. Esse ângulo de atrito seria o quê? Seria essa inclinação aqui que a gente observa entre a normal e a força resultante entre a normal e a tangencial, certo? Então, a força resultante da normal e da tangencial vai formar um ângulo entre ela, né, e a normal do elemento. Então, esse ângulo significa o ângulo de atrito.
Então, o ângulo de atrito vai significar o ângulo máximo que a força transmitida pelo corpo à superfície pode fazer com a normal ao plano de contato, sem que ocorra deslizamento. Então, o ângulo de atrito vai indicar, de certa forma, uma resistência máxima, né, ao cisalhamento. Por quê? Porque ele é o ângulo máximo que a força transmitida pelo corpo à superfície pode fazer com a normal plano para que não ocorra deslizamento. É o máximo. Então, quer dizer o quê? Por exemplo, se eu inclinar mais essa força, ou seja, descer mais essa força, eu vou aumentar o ângulo φ. E aí, se isso acontecer, né, se esse ângulo for maior que o φ, que é o máximo possível, vai ocorrer deslizamento. O que vai provocar a descida dessa força resultante? Vai ser o aumento dessa tangencial, né? Ao passo que eu aumentar essa tangencial, eu vou inclinar essa força mais em relação a N. E isso vai provocar aumento de φ. Então, vocês observam que esse ângulo φ está diretamente ligado ao máximo de força horizontal que eu posso aplicar aqui nesse elemento. Se for atingido o ângulo de atrito, a componente tangencial ultrapassa a resistência de cisalhamento, que depende da componente normal. Então, ela também depende da componente normal. Porque quanto maior for essa normal, maior vai ter que ser a tangencial para que ocorra o deslizamento. Certo? A inclinação também influencia. Então, aqui é uma terceira situação. Uma situação em que a gente tem que o corpo ele está inclinado em relação à face de deslizamento, né? O corpo ele está aqui, ó, também inclinado. Então, isso vai afetar, essa situação vai ser afetada, porque, por exemplo, digamos que eu não aumento a normal aqui. Eu não aumento a normal, eu simplesmente inclino esse elemento e essa face de deslizamento. Então, a gente vai observar que quanto mais eu inclinar esse corpo, mais é provável, né, maior a probabilidade de que esse corpo venha a deslizar. Porque o que vai acontecer? O P é a resultante dessas duas forças. Ela está na vertical. A N é a normal ao plano. E T é a paralela ao plano. P é o peso do elemento. Então, quando eu inclinei o elemento, eu afetei a normal e a tangencial. Eu não estou alterando aqui o peso do elemento. Então, nessa situação aqui, é a inclinação que vai comandar esse deslizamento. Então, por exemplo, quanto mais inclinado for esse plano, mais provável deslizamento. Ou seja, quanto maior a inclinação de P em relação a N, porque se eu aproximar, né, esse plano de cisalhamento da vertical, quanto mais eu aproximar ele da direção P, mais eu afasto a normal da direção P e mais eu aproximo a tangencial da força P. Então, quanto mais eu inclinar essa face, mais eu estou ajudando, né, o deslizamento. Eu estou aumentando, né, a probabilidade de acontecer esse deslizamento. Então, a inclinação do plano, ou seja, o ângulo φ, realmente, ele tem total influência de ocorrer, né, da ocorrência desse deslizamento. Tanto na situação em que esse elemento está na horizontal, como na situação em que esse elemento está inclinado. Então, ele é totalmente, ele influencia totalmente a situação. Aí, esse F, né, que a gente via lá no slide anterior, ele é igual à tangente do ângulo φ. Então, a força tangencial ela vai ser igual a normal vezes tangente de φ.
Se eu transformar isso aqui em tensão, eu vou ter que dividir T por A e N por A, A sendo a área de contato do corpo com a face, né, de contato. Então, essa área vai ser a mesma em relação a T em relação a N, e aí T vai se transformar em tensão cisalhante e N vai se transformar em tensão normal. Aí a gente chega na equação de cisalhamento, que é a tensão cisalhante igual a tensão normal vezes tangente de φ. E a gente também pode construir um diagrama aqui, né, de eixos cartesianos, em que T vai ser a ordenada e N vai ser a abscissa, e aí a gente vai ter a equação, né, da reta, que é a função a função dessa equação que eu dei anteriormente, da equação T igual a N tangente de φ, né, vai ser essa reta aqui, em que φ é a inclinada da reta. Aí, aqui o que eu estava falando para vocês, né, dividindo T por A e N por A, você vai ter a equação de cisalhamento, que é tensão cisalhante igual a sigma vezes tangente de φ. Aí eu coloquei essa imagem aqui, que a gente vai estudar na terceira unidade, que é uma aplicação, né, dessa teoria, em taludes. E, por exemplo, aqui eu vou mostrando que o solo, um talude, ele representa, né, ele é semelhante ao que acontece em um corpo que está deslizando em relação à face inclinada. A mesma coisa, você tem um terreno que possui um talude inclinado, e por causa disso você vai ter uma superfície de ruptura ao deslizamento, que está sujeita ao deslizamento. E aí você vai ter a parte móvel, que é a parte de solo instável, e o solo imóvel, né, que é a parte estável. E aí a parte instável vai deslizar em relação à parte estável. Aí aqui é uma equação que a gente utiliza em taludes infinitos, que mostra que, por exemplo, o ângulo φ, ele influencia totalmente o fator de segurança. Beta é a inclinação do talude e φ é o ângulo de atrito do solo. Então, por exemplo, se o solo não possui coesão, essa parcela de resistência que vocês observam aqui, ó, se ele não possui essa coesão, então essa parcela vai dar zero. E aí, um solo que possui apenas atrito vai depender justamente da inclinação do talude para deslizar ou não. Então, enquanto beta, que é a inclinação do talude, for menor do que φ, o ângulo de atrito do solo, ele vai se manter estável. A partir do momento que ele se tornar igual ou maior que φ, ele vai estar sujeito ao deslizamento. Para vocês observarem que realmente o ângulo de atrito de um solo indica a inclinação que esse solo, que o maciço, ele pode ter. Isso no caso de não ter coesão, porque se tiver coesão, então ele vai poder inclinar um pouco mais, porque a parcela de coesão vai segurar a partícula e não vai permitir que ela deslize, né, até um máximo de tensão. Aí aqui, ó, eu comparo, gente, areia e argila. Eu estou citando areia e argila aqui, mas isso não significa que se for areia vai acontecer isso, e se for argila vai acontecer isso. A palavra areia aqui, ela está apenas representando digamos assim, um grupo de solos que possui uma característica que a gente corresponde a solos arenosos. E a argila, a palavra argila, está indicando um grupo de solos que possui uma característica de solos argilosos, mas aí você pode ter uma areia se comportando como um solo argiloso, e você pode ter uma argila se comportando como solo arenoso. Então, aqui a gente está indicando o comportamento do solo, e não o nome do solo em si, certo? Porque a gente possui areias que têm mais coesão do que uma argila, a gente pode ter. E é a realidade do Brasil, por exemplo. No Brasil, existem mais areias coesivas do que argilas. Não por conta da mesma propriedade que a argila possui, que é aquela propriedade que a gente estudou lá em solos 1, né? Aquela propriedade de atração que a argila possui entre as partículas e com a água. Não por causa disso, mas por causa de outros efeitos, né, de pedologia que o solo possui. Então, uma cimentação natural que o solo pode vir a ter, não por conta daquela característica
específica que só a argila tem, né? Então, por isso, gente, quando vocês forem trabalhar na prática, vocês têm que entender, né, essa diferença aí. Que o livro, ele trata areia, solos de comportamento arenoso, que são solos inertes, né, solos que não possuem coesão, e solos que a resistência ao cisalhamento dele depende do atrito. E no caso de solos de comportamento argiloso, são aqueles que possuem uma característica de resistência determinada pela coesão. E aí ela pode possuir uma resistência devido a atrito zero ou quase zero, né, um valor bem pequeno, mas que a maior parcela de resistência se dá por coesão. Aí, por que que isso acontece? Aí eu trouxe aqui, ó, duas partículas, por exemplo, de quartzo, que é um material que forma as areias, e esse material quartzo, ele possui partículas com características inertes, característica de que ele não tem coesão nenhuma, que ele não tem atração pela água, e por causa disso a gente vai ter o contato entre as partículas sendo um contato direto, né? A partícula, ela realmente está tocando na outra partícula, e se você aplicar uma tensão de cisalhamento ali, você vai ter que superar a resistência por atrito, né? Vai aparecer esse atrito em oposição ao deslocamento, que vai precisar ser superado para que elas deslizem. Então, nas partículas, por exemplo, de quartzo, que aqui no caso seria uma areia pura, né, que não possui também característica de coesão nenhuma, e aí para que você movimente ela, você precisa realmente superar essa resistência por atrito. Então, a resistência desse tipo de solo se dá por atrito. Já no caso de partículas argilosas, o que acontece? Elas são envolvidas por moléculas de água, que é justamente responsável pelo adensamento secundário, que a gente viu na primeira unidade, e que depende da velocidade de carregamento, né? Esse adensamento depende da velocidade de carregamento. Outra característica que a gente tem é que as partículas de argila são menores e o número de partículas são bem maiores. Por conta disso, as forças transmitidas de uma partícula para outra vai ser reduzida. Então, como nós temos uma maior quantidade de partícula, a força que vai ser transmitida de partícula para partícula vai ser reduzida, né? Essa força vai ser reduzida. E outra característica que a gente tem, ó, é que ela é envolvida por água. Então, a gente não observa um contato direto entre as partículas. E aí, por causa disso, o atrito ele é reduzido, gente, porque, primeiro, essas moléculas de água, elas produzem uma certa lubrificação, né, da partícula, e isso vai facilitar o deslizamento por atrito, né, vai, digamos assim, meio que zerar o atrito, vai reduzir muito esse atrito. Então, essas moléculas de água realmente vão atrapalhar a resistência por atrito, mas a argila, ela não vai possuir, ela não vai ser afetada em relação à coesão por conta dessa água aí, né? Então, a coesão, ela é mantida nessas partículas de argila e essa coesão vai dificultar a movimentação, deslocamento relativo entre partículas. Então, isso quer dizer o quê? Que a resistência ao cisalhamento entre partículas de comportamento argiloso se dá enormemente, né, a grande parcela por conta da coesão. Aí aqui eu fiz uma comparação de coesão real para coesão aparente, que a gente pode sim observar uma resistência por coesão, por exemplo, num solo arenoso, mas que é uma coesão aparente que surge por conta do efeito das tensões capilares, e não por causa de uma característica da partícula, mas essa coesão ela vai aparecer por conta das tensões capilares, que vão produzir uma atração entre os grãos, e que pode desaparecer se o solo saturar. Porque para que haja essa tensão capilar é necessária a interface água-ar. E aí, quando você satura o solo, você elimina o ar. Então, você vai eliminar a face, né, o contato face-ar. Então, se você saturar, elimina o ar. Já se você secar, você elimina a água. Então, vai ter só ar. A tensão capilar não vai surgir. Então, essa coesão é aparente justamente por isso, porque ela só vai existir num solo úmido, num solo que possui
essa interface água-ar. No solo, quando ele estiver saturado ou se ele secar, essa coesão vai desaparecer e essa resistência aí também vai desaparecer. Então, a gente não pode projetar ou analisar a estabilidade de um talude confiando nessa coesão aí aparente. A gente tem que analisar o que é real, o que vai permanecer mediante qualquer situação. Então, por exemplo, é o que a gente observa na prática, nos morros, por exemplo. Se a gente observar uma época do ano em que aquele solo está úmido, a gente observa que ele está ali, estável. Mas a partir do momento que chove, e aí você observa uma saturação naquele solo, ele perde essa parcela da coesão aparente que estava contribuindo com a resistência ao cisalhamento, então ela vai ser perdida, e aí, na hora que chover e saturar aquele trecho do solo, aquele solo vai desmoronar. Porque essa parcela foi perdida. E outra coisa também que acontece quando satura é o aumento da sobrecarga, porque o peso vai aumentar, né? A água, ela vai produzir o peso saturado no solo, e isso vai fazer com que a sobrecarga aumente. Então, a solicitação vai aumentar ao mesmo tempo que a resistência vai reduzir. E aí você vai ter uma derrubada muito grande no fator de segurança. Por conta disso, é que a maior parte dos casos em que ocorre desmoronamento de terra é na época de chuvas, ou quando existe o entupimento de tubos, né, sanitários, né, ou entupimento das, como é que se chama, gente? Das bocas de lobo, né, na parte de saneamento, na parte de distribuição de água, se houver rompimento de alguma água que venha, né, de algum desses tubos, que venha a saturar o solo, também vai provocar esse desmoronamento, que é o que acontece muito nos morros, né? Muitas vezes o povo joga lixo, né, nos morros, aí chove, aí aquele lixo corre para dentro dos bueiros, aí entope os bueiros, aí não vai ocorrer uma drenagem correta daquela água, aí o que vai acontecer? Na época de chuva, vai aumentar ainda mais a probabilidade de ruptura de solo. Aí, o que é a coesão real? A coesão real seria devido à atração iônica, que, por exemplo, pode acontecer nos solos, devido a uma cimentação ou devido a tensões residuais, para vocês verem que a coesão ela não só existe nas partículas de argila, ela também pode ter essas outras três origens, que no Brasil acontece demais nas areias, certo? Então, essa coesão é real aí, ela vai permanecer mesmo que haja saturação ou que haja secagem do solo, certo? A coesão real, ela é uma resistência que independe da tensão normal atuante no plano. Ela é resultante da atração química entre as partículas. Então, gente, a coesão, a parcela de coesão, ela não vai ser influenciada pela normal. Por isso que lá na frente, quando eu mostrar a equação para vocês de cisalhamento, a parcela de coesão, ela vai aparecer sozinha. Ela é dada em unidade de tensão, ela é a própria tensão que resiste, né, a tensão solicitante, e ela não depende da normal, do peso, de nada que está atuando lá. Ela independe disso. Ela é simplesmente dada por conta da atração química das partículas, que pode ocorrer por diversos fatores, né? Cimentação, tensão residual, atração iônica, ou aquela atração que existe entre as partículas de argila. Solos sedimentares. Em solos sedimentares, há uma preponderância da resistência devido ao atrito entre as partículas. Já em solos naturalmente cimentados, eles vão apresentar parcelas de coesão real de significativo valor, como, por exemplo, os solos evoluídos pedologicamente. Aí, aqui, novamente, eu venho falando disso, eu só deixei por escrito para quando vocês forem estudar, mas eu já falei tudo isso. Vocês observam aqui que o terreno está acima do nível d'água, então não é um terreno que está saturado. Por conta disso, vai aparecer essa parcela de coesão aparente. Já aqui no que está saturado, né, não vai aparecer. Então, por exemplo, se romper alguma tubulação aqui de água ou de esgoto, esse nível d'água aqui vai subir, essa parte de solo aqui vai se saturar, ou se chover, né, esse nível d'água vai enchendo, subindo. Então, isso aí vai eliminar essa parcela de coesão aparente
o que pode provocar o deslizamento de terra. Então, aqui a gente tem a equação de resistência ao cisalhamento do solo, que é composta da parcela de atrito e é composta da parcela de coesão. Como eu falei, né, lá naquela equação inicial, eu transformei T em cisalhante e N em normal, quando eu dividi pela área. E aqui eu adicionei a parcela de coesão, que vem sozinha, porque ela independe de qualquer outra coisa, né? Independe da normal atuante. Então, ela não multiplica a normal, ela vem separada. Nos solos coesivos, a parcela de coesão é diferente de zero. Isso acontece em solos argilosos, solos cimentados, solos saprolíticos, pouco intemperizados. E nós temos os solos não coesivos, que são solos cuja coesão vale zero. E isso acontece em solos arenosos não cimentados, que aí ela vai ter coesão zero. A coesão aparente adquire maiores valores em solos argilosos. E o fenômeno físico de coesão é diferente de coesão correspondente à equação de resistência ao cisalhamento, que indica simplesmente o intercepto de uma equação linear de resistência válida para uma faixa de tensões mais elevada e não para a tensão normal nula ou próxima de zero. Então, por exemplo, na função, né, por exemplo, eu tinha aquela função lá e eu transformei ela aqui nessa reta. Essa reta, ela intercepta o eixo da cisalhante. Esse valor aqui do intercepto na ordenada vai ser exatamente o valor C, que é a coesão, certo? E esse valor da inclinação da reta, que é φ, indica, né, a resistência ao atrito. Então, nós temos aqui a construção de círculos de Mohr. Por quê? Porque essa reta que indica a função da equação de resistência ao cisalhamento, ela tangencia os círculos de Mohr de ruptura do solo, que foi obtido devido ao ensaio de resistência ao cisalhamento. Então, observou-se o momento em que o corpo de prova rompeu, a face de ruptura, e aí se construiu o círculo de Mohr correspondente ao momento da ruptura. E aí a reta ela vai justamente tangenciar esses círculos que representam o estado de tensões na ruptura desse solo. A reta ela tangencia, a reta de resistência ao cisalhamento. E essa outra reta aqui de baixo, que vocês estão vendo que estão tocando no ponto que corresponde à cisalhante máxima do círculo de Mohr, é chamada de envoltória das trajetórias, certo? E a inclinação dela é indicada pelo ângulo beta. Ela também possui um valor de intercepto com relação ao eixo das ordenadas e vai ser designado pela letra D. O intercepto da envoltória de resistência é indicado pelo valor C, designado por C. Pronto. Agora, eu vou falar com relação aos tipos de estudo que a gente tem em relação aos critérios de ruptura. A gente pode realizar um estudo usando os critérios que estabelecem máximas tensões de compressão, tração, cisalhamento. Pode usar os critérios que se referem às máximas deformações ou os critérios que consideram a energia de deformação. Aí a gente vai analisar qual desses três critérios é satisfatório quando melhor reflete o comportamento do material. Qual deles melhor reflete o comportamento do material é o que a gente vai escolher para estudar a ruptura do solo. Então, nós temos aqui um critério de ruptura que representa o comportamento do solo, são os critérios de Coulomb e de Mohr, são os melhores critérios. Aí a gente vai verificar o que diz cada um. O critério de Coulomb, ele diz o seguinte, que não há ruptura se a tensão cisalhante não ultrapassar um valor dado pela expressão C mais F sigma, sendo C e F constantes do material e sigma a tensão normal existente no plano cisalhante. Então, para ele, o critério de ruptura é esse. Para haver ruptura, a cisalhante tem que ultrapassar o valor dado por C mais F sigma. Ou seja, se C mais F sigma
é uma equação em função de sigma, né, já que F e C são constantes, é uma equação em função de sigma. Então, tal que é a resistência ao cisalhamento, que é o valor da cisalhante, em função de sigma, vai resultar numa reta inclinada, né, numa reta que é justamente o resultado que representa a função da resistência ao cisalhamento. Então, essa reta aqui vai ser a envoltória de Coulomb, por exemplo, e ela indica que, para que haja ruptura, os valores de tensão têm que ser maiores do que os valores dados pelos pontos dessa reta. Se eles forem abaixo dessa reta, se eles estiverem aqui embaixo, não há ruptura. Então, esse é o critério de Coulomb. E o que diz o critério de Moll? Ele diz que não há ruptura enquanto o círculo representativo do estado de tensões se encontrar no interior de uma curva que é a envoltória dos círculos relativos a estado de ruptura, observados experimentalmente para o material. Então, Moll, ele já trabalha diferente. Ele trabalha com o círculo de Moll, certo? Então, o critério de Moll, ele vai dizer que, enquanto o círculo que representa o estado de tensões de um ponto estiver abaixo dessa curva, não ocorre ruptura. O que seria essa curva? Seria a envoltória dos círculos relativos a estados de ruptura. Então, nós temos o círculo B, que representa o estado de tensões em que não há ruptura, né? Por quê? Porque ele está abaixo da envoltória de Moll. E nós temos o círculo A, que ele tangencia a envoltória. Então, ele indica um estado de tensões na ruptura. Então, o critério de Moll trabalha com o círculo de Moll e com uma envoltória que tangencia os círculos de Moll na ruptura. Então, se o círculo estiver tangenciando a envoltória, aquele círculo representa o estado de tensões na ruptura. Se o círculo estiver abaixo da envoltória, ele não representa um estado de ruptura. Aí aqui eu trago 3 círculos de Moll, certo? 1, 2, 3. E um outro que é um ponto aqui. No caso, o 1, que é esse ponto, em que σ3 é igual a σ1, ó, está indicando aqui por 1, ele é um estado de tensões isotrópico. Então, ele não indica uma ruptura. Quando o solo está sob tensões isotrópicas, né, tensões iguais em todas as faces, ele não representa um estado de ruptura. Né? Então, ele está abaixo da envoltória de Moll e ele é indicado por um ponto. O estado 2 é esse segundo círculo aqui. Esse segundo círculo está abaixo da envoltória de Moll. Então, ele indica o quê? Ele indica que qualquer ponto que você tirar desse círculo vai estar sofrendo tensões cisalhantes que são menores que a resistência ao cisalhamento. Então, a tensão de cisalhamento em qualquer ponto indica tensões abaixo da resistência ao cisalhamento. Então, é uma condição estável. Então, o solo, nesse caso, está estável, não oferece riscos de deslizamento. O estado 3, que é esse outro círculo aqui, ele tangencia a envoltória de Moll. Então, o que ele vai indicar? Ele vai indicar que a tensão de cisalhamento atuante em um dos pontos desse círculo, em uma determinada posição, em uma determinada face inclinada, a tensão de cisalhamento atuante é igual à tensão de cisalhamento máxima resistente desse solo. Então, esse círculo vai indicar ruptura de um plano inclinado específico, que é θr. Aí nós teremos ruptura nesse caso. E o estado 4, o círculo está acima da envoltória de Moll. Então, nesse caso, o solo não consegue atingir este estado de tensões. Então, a gente não observa a existência de um círculo que fique acima da envoltória de resistência. Por quê? Porque nessa situação o solo já rompeu, então ele não é mais um maciço de terra. Ele é um maciço de desmoronamento, né? Um solo solto que desmoronou. Então, ele não consegue atingir esse estado de tensões do solo. Então, o máximo que esse solo atinge
é esse círculo que toca na envoltória. E é ele que indica a ruptura, né? Aí, onde é que a gente vai chegar? A gente observa que a envoltória curva, que foi essa que Moore representou, aqui, ó, a envoltória curva, ela é muito difícil de ser considerada. Então, a gente vai substituir ela por uma reta. A gente vai levar em consideração o nível de tensões em projeto e vai substituir ela por uma reta. O critério de resistência da envoltória de Moore, substituindo a envoltória curva por uma reta, vai se aproximar do critério que Coulomb considerou. Então, a gente vai realizar essa junção do critério de Moore e do critério de Coulomb e vai chegar a uma equação chamada de expressão de Moore-Coulomb. E a envoltória que representa essa expressão vai ser chamada de envoltória de Moore-Coulomb, que é chamada também de envoltória de resistência. E o que significa essa envoltória de resistência? Por tudo que a gente falou até aqui. Significa a envoltória que uma reta que tangencia todos os círculos de Moore que representam os estados de tensão na ruptura do solo. Eles não levam em conta a tensão principal intermediária, porque seria o estado triplo, né? Ela teria 3 tensões principais, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Só que aqui, essa envoltória de Moore, ela não leva em conta a tensão intermediária. Ela só se preocupa com a tensão sigma 1, a mínima, e sigma 1, a máxima, desculpa, e sigma 3, que é a mínima. Então, visto que a gente vai excluir a sigma 2, que é a intermediária, a gente vai trabalhar só com 2 tensões principais. Aí a gente vai dar o nome de sigma 1, a máxima, e de sigma 2, a mínima. Certo? Porque a tensão intermediária, ela tem pequena influência na resistência dos solos. Então, a gente vai chegar a essa equação final aqui, que é que tal é igual a tangente de φ vezes sigma mais C. Vocês já observam que ele colocou linha, porque representa a tensão efetiva. Pronto. Agora, a gente vai começar a estudar aqui o estado de tensões e o critério de ruptura. Agora, a gente vai começar a trabalhar com o círculo de Moore. Então, nós temos as tensões principais, que é sigma 1 e sigma 2. Nós temos a tensão normal ou vertical, que é sigma V. Ela é uma constituição do solo e do histórico de tensões desse solo. E a tensão horizontal sigma H, que possui difícil mensuração. Sigma H vai ser obtida pela função de K0 vezes sigma V, em que K0 é o coeficiente de empuxo no repouso, sigma H' é tensão efetiva horizontal e sigma V' tensão efetiva vertical. Essa função aqui, ela só pode ser usada para tensões efetivas, ela não é válida para tensões totais, certo? Aqui eu coloco os coeficientes de empuxo no repouso, típicos da areia e os típicos da argila, e também a gente tem a consideração, um estudo que diz que esse coeficiente de empuxo no repouso, ele pode ser obtido a partir do IP, que é o índice de plasticidade do solo. Também esse coeficiente, se for um solo pré-adensado, ele pode ser obtido em função da razão de sobreadensamento desse solo. Se ele for maior que 4, o coeficiente de empuxo vai ser maior que 1, e a razão de sobreadensamento é que sigma máxima é maior do que o sigma atual, ou seja, é quando a gente tem que a tensão normal que atua atualmente no solo é menor do que a máxima que ele já sofreu um dia, que é a de pré-adensamento. Então, se trata de um solo pré-adensado. Nesse caso, o coeficiente de empuxo vai ser maior do que 1. E aí a gente vai ter que tensões horizontais vão ser maiores que tensões verticais. Já nas outras situações, o coeficiente vai ser sempre menor que 0. E aí a gente vai ter que a tensão horizontal vai ser menor que a tensão vertical. Pronto, aqui seria a função que a gente utiliza para obter esse coeficiente de empuxo em função da razão de sobreadensamento.
Aqui eu falo que o ângulo de atrito efetivo da argila é menor que o ângulo efetivo de atrito da areia, justamente por aquelas situações que eu falei para vocês, e que equações válidas são apenas, e que as equações são válidas apenas para solos sedimentares, para solos residuais ou aqueles que sofreram transformações pedológicas, eles vão depender das tensões internas originais da rocha ou dos processos de evolução, que são de difícil mensuração. Porque aqui na equação a gente utiliza o ângulo de atrito efetivo. E aí por isso que ele está dizendo que a gente vai usar para as situações de argila sobreadensada, certo? E que elas são de difícil mensuração se a gente utilizar para solos residuais. Então, elas vão ser válidas apenas para solos sedimentares. Estados de tensão e critérios de ruptura. As tensões atuantes, ela não é necessariamente normal ao plano. Então, a gente vai decompor a tensão atuante em uma normal e em uma cisalhante. A normal, se ela for de compressão, ela vai ser positiva, e se ela for de tração, ela vai ser negativa. É o contrário do que a gente utiliza em resistência dos materiais, né, para estudar o ciclo de Mohr em resistência dos materiais. É o contrário. Aqui nos solos, a gente vai chamar positivas de compressão e negativas de tração. E a gente vai dizer que para o cisalhamento ela vai ser positiva quando ela estiver em sentido anti-horário e que ela vai ser negativa quando ela estiver em sentido horário. Também é o contrário do que a gente utiliza em resistência. Existem 3 planos em que a tensão atuante é normal ao próprio plano. E, nesse caso, a tensão de cisalhamento é 0. Os planos principais, que é o de maior intensidade, nós temos σ1, o intermediário σ2 e o σ3, que é o de menor intensidade. Como eu falei, a gente vai estudar o plano, então a gente vai desconsiderar σ2, que é o intermediário, vai trabalhar apenas com σ1 e σ3. Então, a gente vai estudar com o estado plano de tensões e vai fazer uso da maior tensão e da menor tensão principal. Então, a gente vai chegar ao círculo de Mohr, a representação do círculo de Mohr, em que a gente sabe que para traçar esse círculo, a gente vai precisar das tensões que atuam em 2 planos perpendiculares entre si. Aí a gente vai encontrar os pontos que representam esses 2 planos no sistema de eixos tal sigma. Depois de marcar esses pontos, a gente vai formar o diâmetro, que é a reta que existe entre esses pontos, e aí a gente vai traçar o círculo. Aí a gente vai observar que o raio ele é igual a σ1 menos σ3 sobre 2, que as coordenadas do centro são σ1 mais σ3 sobre 2, ou seja, a média entre as tensões principais, e 0, né, porque o círculo sempre ele vai ser cortado ao meio pelo eixo das abscissas, e que o raio é a semidiferença que existe entre as tensões principais, como também indica a máxima tensão de cisalhamento, né, o raio, né, já que o círculo é cortado pela abscissa, a tensão cisalhante máxima vai ser equivalente ao valor do raio. Nós também temos essas 2 equações, que são equações que a gente utiliza, né, para encontrar a tensão cisalhante anormal que atua em qualquer posição, né, em qualquer seção inclinada. E aqui ele indica um ângulo alfa, que é o ângulo que forma o plano considerado e o plano principal maior. O plano principal maior, gente, é esse plano aqui, ó. Porque, por exemplo, a gente tem aqui, que aqui é o σ1, principal maior, e aqui σ3, que é a principal menor. E o raio que chega do centro até o ponto indica a direção normal a esse plano. E aí o ângulo alfa vai ser o ângulo formado entre esse raio que chega ao ponto σ1 da principal maior até o ponto que chega no ponto que indica a seção inclinada. Então, ela vai formar um ângulo 2 alfa no círculo. No elemento, ela vai formar um ângulo alfa, mas no círculo ela vai formar o ângulo 2 alfa. O elemento, ele indica a realidade, certo? Ele indica exatamente o plano
a face que atua no solo lá, né, no maciço. Então, a inclinação do maciço, a inclinação da face que está indicando o valor dessa tensão é alfa. Mas lá no ciclo, ele vai ser indicado por 2 vezes alfa. Aí aqui, gente, eu trago algumas equações que a gente vai fazer uso nos exercícios. Então, esse slide aqui, vocês colocam preferência aqui nele, salvam essa página, porque a gente vai fazer uso de todas essas funções aqui para solucionar as questões da lista. Vocês vão usar muito. Então, você tem aqui, por exemplo, essa equação que indica que alfa é igual a 45 graus mais φ sobre 2. Então, se você quiser achar alfa, o que é a alfa, professora? A alfa é o ângulo formado entre essa face aqui que liga a tensão principal menor e o ponto de ruptura, né, da posição de ruptura. Então, essa linha aqui que vocês observam indica o plano de ruptura, ó, até que vocês observam que aqui no elemento de tensões, ó, ele está na inclinada que vai haver a ruptura, que está a 45 graus mais φ sobre 2. Então, é esse ângulo alfa aqui. Por que, professora, aqui ele é o ângulo igual, idêntico ao do elemento, e não 2 vezes? Porque aqui eu estou fazendo uso da teoria do polo. Eu estou usando o método do polo para encontrar esse alfa. Então, no método do polo, ele é igual. Agora, no método que a gente usa dentro do círculo de Moll, que é o mesmo de resistência dos materiais, a gente faz uso da normal aos pontos, né, que indica a normal ao plano, aí a gente encontra qualquer outra posição por meio do ângulo 2 alfa dentro do círculo, utilizando os raios, né, utilizando esses raios que indicam a normal aos planos. Mas quando a gente utilizar o método do polo, que é outro método que eu vou explicar para vocês lá na frente, o ângulo ele vai ser o mesmo posicionado do elemento. Aí o seno de φ, que é o ângulo de atrito, ele é igual à diferença entre as principais sobre a soma das principais. O que é esse seno de φ? Para que eu vou usar esse seno de φ? Para quando eu quiser encontrar o valor de φ. Porque, por exemplo, o ensaio, eles vão dar os resultados das tensões principais. As tensões que atuam lá no corpo de prova são as tensões principais. Então, eu vou saber os valores dessas tensões. Então, com esses valores das tensões que atuaram no estado de ruptura do corpo de prova, eu vou utilizar essas tensões do estado de ruptura para encontrar o ângulo de atrito, ou seja, a resistência, né, a inclinação da minha envoltória. Mas ela só é válida se essa envoltória passar pela origem, ou seja, se a coesão for zero, que a coesão é o intercepto, né, da envoltória nos eixos das ordenadas. Então, a coesão aqui é zero, que o valor aqui, ó, tá na origem. Então, não tem intercepto na ordenada. O intercepto dela é na origem. Então, coesão zero. Se for coesão zero, eu posso usar essas equações aqui, certo? Essas 3. Se não for, eu não posso usar. Tá certo? E aqui também traz uma outra equação, que é usada para a gente encontrar a tensão principal maior que atua na face, né, do estado de tensões na ruptura. E essa outra equação a gente utiliza para achar o acréscimo de tensão de ensaio para atingir a ruptura. Então, seria a variação de tensão, ou acréscimo de tensão na ruptura. Sigma 1 menos sigma 2. Aí eu uso essa equação aqui. Então, dependendo do que a questão pedir. Eu quero o ângulo de atrito. Então, você vai usar essa daqui. Eu quero a tensão principal máxima, a tensão normal máxima que atua no plano de ruptura. No plano de ruptura, não. Quer dizer, no plano principal maior. Aí você vai usar essa. Eu quero o acréscimo de tensão necessário para romper o corpo de prova. Aí você vai usar essa daqui.